Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Vou seguir dando as dicas de livro e como a gente está no vídeo de número 20, vocês sabem, número redondo assim, a gente faz um combo. Para quem se interessar, o vídeo de número 10 foi um combo sobre livros relacionados à escravidão e o capitalismo. O vídeo de número 15 foi sobre a abolição da escravatura no Brasil. E hoje a gente vai para o nosso terceiro combo. Começo com a seguinte frase: se você é capaz de tremer de indignação perante uma injustiça, então somos companheiros. Acho que essa frase já dá a dica de qual vai ser o nosso tema. A frase é de Ernesto Che Guevara e o nosso tema é a Revolução Cubana. Eu começo trazendo para vocês um livro um pouco mais antigo chamado A Revolução Cubana, escrito pelo Emir Sader. E esse livro foi escrito ali logo após a Revolução Cubana completar 25 anos. Então ele é basicamente, um balanço do que foi o processo revolucionário. Aqui você tem uma ordem cronológica muito boa para entender, a princípio, a Revolução Cubana. E o que me interessa muito é que no finalzinho desse livro a gente tem tanto uma cronologia bem feitinha, ano a ano, aqui do processo revolucionário, mas a gente tem uma entrevista também feita com um representante dos interesses dos Estados Unidos em Cuba, que é o John Firth. E nessa entrevista você pode ter a perspectiva de um norte-americano, de um estadunidense, sobre o processo, e alguém que esteve diretamente ligado com as relações institucionais e diplomáticas, né? Então, por isso que essa é a minha primeira dica, a Revolução Cubana, do Emir Sader. Dando sequência aqui, eu trago um livro que tem características muito parecidas, mas ele é bem mais atual. É o livro A Revolução Cubana, escrito pelo Luiz Fernando Ayerbe, e ele é daquela coleção maravilhosa Revoluções do Século XX, que é feita pela editora Unesp. A proposta do livro é até parecida, é ser uma síntese do processo revolucionário, mas tem algumas características diferentes. Tem um espaçamento temporal bem maior. Aqui você tem um debate historiográfico um pouco mais amplo também, e é bem explicativo. Então, se você está procurando uma introdução ao tema, entender o processo de uma forma mais ampla, mais geral, esses dois livros são ótimos para você começar. E se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse processo revolucionário, que vamos relembrar, tem como primeira característica o primeiro lampejo revolucionário lá em 1953, quando Fidel Castro lidera um assalto ao quartel Moncada. Nesse assalto eles são derrotados, é claro, depois o Fidel vai ser preso, vai ser exilado no México, onde vai se encontrar com Che Guevara, e vão planejar a ida, o retorno até Cuba. E esse processo que é lento, gradual, que conta com diversas mortes logo no início, aqueles que desembarcam em Cuba, mais da metade é dizimada logo no desembarque, e começa toda uma luta que tenta trazer os camponeses para o lado dos revolucionários. Isso vai se consolidar como vitória 1º de janeiro de 1959, quando Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, entre tantos outros revolucionários e revolucionárias, adentram a cidade de Havana como vitoriosos. E ali Che afirma que não é o fim da revolução, mas é o primeiro passo para que a revolução se concretize. Então eu destaco para vocês o Pensamento de Che Guevara, escrito pelo Michel Louvi. Esse livro está dividido em 4 grandes blocos, sendo o primeiro a filosofia de Che, a contribuição teórica do Che Guevara, como que ele se aproximou do marxismo, como que ele compreendeu o marxismo e como que ele aplicou isso depois. O segundo capítulo é sobre o pensamento econômico do Che, lembrando que o Che Guevara depois vai ter cargos importantes em Cuba, como, por exemplo, ministro da indústria, e também vai ser presidente do Banco Central cubano. O terceiro capítulo é sobre a guerra revolucionária e retrata tanto o processo de guerra mesmo, a guerra de guerrilha, quanto o entendimento do Che sobre o uso da violência, sobre o uso da guerrilha. E por fim a gente termina com o guevarismo em nossos dias, ou seja, qual que é o legado que o Che deixa para os dias atuais. É claro, quando a gente fala de Revolução Cubana, é muito fácil você identificar se a pessoa é uma admiradora ou se ela odeia o processo,
Mas o que interessa aqui, como historiador ou como pessoas que buscam entender os processos históricos de fato, é deixar um pouco de lado o sentimento mais instintivo e buscar nas fontes, buscar na literatura especializada sobre o assunto, para entender o processo com um pouco mais de profundidade, para não cair naquelas tentativas de simplificações sobre a Revolução Cubana. É preciso entender tudo como um processo e como um processo contraditório. É aí que vem a grande contribuição do materialismo histórico dialético, tá certo? Obrigado por todos que chegaram até aqui. Quem puder curtir, comentar e contribuir da forma que for possível, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.